Obrigada. Guilherme, tentar entender um pouco da sua leitura. A gente tem acompanhado aí, acho que uma crise mais clara, né, entre Arthur Lira e ali a figura especificamente do ministro Alexandre Padilha. Lira, esse final de semana, teria dito ali ao Rui Costa que, apesar das divergências, isso não interferiria ali na aprovação e no andamento das pautas econômicas, especificamente citou ali a pauta da própria reforma tributária, os projetos de leis complementares que precisarão ser votados em breve lá no Congresso. Mas, de alguma forma, né, eu estava até lendo aqui algumas análises, inclusive ao lado ali da base do governo, teme uma retaliação por parte do Centrão. Eu queria entender um pouco da tua leitura, até quando, né, e até onde, de fato, essa crise ali, especificamente entre Lira e o Planalto, na figura de Padilha, pode acabar atrapalhando ou dando ali uma conotação diferente para o capital político do governo neste ano legislativo. Então, essa crise ela não está acontecendo de agora, né? Ela vem se arrastando já tem alguns meses. O que aconteceu agora foi que o presidente da Câmara, Arthur Lira, elevou um pouco o tom, né? Tendo até chamado o ministro Padilha de incompetente, desafeto pessoal. E o presidente Lula ele tem esse hábito, né? Essa postura de sempre que as coisas escalam demais, ele entra nessa posição de mediador. Foi assim que ele fez quando ele deslocou a interlocução do próprio Arthur Lira para que ele conversasse com o ministro Rui Costa e não com o ministro Padilha. Eu acho que isso aí é contornável, eu acho que tem muito da disputa pela sucessão à presidência da Câmara, né? Você vê que o Arthur Lira ele está se posicionando, ele também tem esse estilo bastante arrojado de se posicionar para depois exigir algum tipo de aceno, né, de contrapartida, de aceno de seu benefício. E eu acho que o ministro da Casa Civil vai conseguir estabelecer esse diálogo, né? Existe um compromisso do presidente Arthur Lira com o ministro Haddad também para que as pautas econômicas andem, caminhem. Acontece que você tem como pano de fundo uma disputa orçamentária, né? Na verdade, essa é a grande disputa, esse é o grande capital político que há de ser gasto entre Planalto e Legislativo, né? O Legislativo ele se acostumou com uma autonomia muito maior na destinação de recursos nas políticas públicas do governo federal, né? Na União, e aí agora você tem um governo federal que também, quando foi, né, nos dois mandatos do governo Lula, mais acostumado a comandar ali o orçamento público. Então, essa é a grande tensão que se coloca. Eu acho que essa tensão ela vai perdurar, pelo menos até o final do mandato do Arthur Lira, e aí tudo se resolve no início do ano que vem, quando a gente tiver o sucessor da presidência da casa, né? Agora, diante desse cenário ainda incerto, né, se de fato deve ter ou não alguma retaliação ali por parte do Centrão, até mesmo por conta da resposta ali que o presidente Lula deu, né, neste final de semana, falando que por teimosia o Padilha fica, né, e por mais tempo. Ainda diante desse cenário, você acredita que o governo ele teria condições de conseguir fechar esse acordo para conseguir manter aquele veto ali que ele fez às emendas? Ou isso, de fato, pode vir a ser uma derrubada, mais uma derrubada ali de uma emenda por parte do Planalto? Então, Para o a Planalto, gente né, por teve parte do Congresso, perdão. Sim, a gente teve um desdobramento disso, né, na lei do DPVAT, que foi aprovada no ano passado, na semana passada, perdão. E aí, hoje, o governo está dividido. A gente possivelmente vai ter uma sessão do Congresso agora, quinta-feira, e aí, dentro da pauta, uma das coisas da pauta é o veto às emendas, né? E a gente está observando aqui divergências, tanto por parte do Planalto, quanto por parte das lideranças do Legislativo, né? Parte entende que o montante que foi antecipado na lei do DPVAT aprovada na semana passada já satisfaz a contrapartida, né, exigida pelo Congresso quando do veto aos orçamentos das comissões, aqueles por volta de 5 bilhões que foram vetados ali. Parte entende que não, que
existe uma margem de negociação na derrubada do veto que pode acontecer essa semana. Eu acho que essas negociações elas ainda estão acontecendo, então é muito difícil a gente cravar, mas você tem sinalizações de que o governo está disposto a negociar o veto. Inclusive, isso foi vocalizado pelo líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues. Ele falou, olha, nós não vamos abrir mão do veto, mas existe uma margem para negociação. Aí, só Olhando, um complemento... né, últimas... Pode complementar, pode, fica à vontade. Só um complemento, o Congresso respeitou o pedido do Planalto, né? O Planalto ele pediu que o Congresso esperasse que se visse a arrecadação nesse trimestre, né? Que a gente tivesse uma noção de quanto foi arrecadado nesse primeiro trimestre do ano, para que só então fosse pautado a derrubada do veto, né? E o Congresso respeitou. A arrecadação veio maior do que o previsto pelo Planalto, né? E aí foi isso que abriu esse espaço para antecipação de receita na lei do DPVAT na semana passada. Ô, Guilherme, eu queria entrar também na questão ali. Na semana passada, né, a gente viu um grande debate muito político também, especificamente entre o ministro de Minas e Energia e especificamente a possibilidade que se tinha ali de uma troca no comando da Petrobras com a saída de Jean Paul Prates. Depois ele até mudou o tom, diz que, né, não tem nenhum problema especificamente com Jean Paul Prates. Na leitura que muitos colocaram ali, que parece que o Rodrigo Pacheco teve que interferir também, né, por fato do Prates ter sido senador, acabou pedindo ali para muitos senadores esse apoio que chegou até o Pacheco teria conversado com o próprio ministro de Minas e Energia. A questão, né, Prates parece que venceu aí, acho que essa guerra aí, né, pelo menos esse momento, essa batalha, vamos dizer assim, mas há muitas especulações se Alexandre Padilha, não, se o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, teria aceitado, de fato, essa vitória ali de Jean Paul Prates. Queria entender um pouco da tua leitura também, como que você enxerga, né, essa divisão até mesmo interna ali, entre os próprios ministros, em apoio ou não a Jean Paul Prates. Isso evidencia ali, na verdade, um desgaste político interno também nessa relação? Então, esse desgaste, ele é um desgaste muito natural, dada a própria conformação na elaboração de políticas públicas de energia no Brasil, né? Você tem um órgão muito forte normativamente falando, que é o Ministério de Minas e Energia. Você tem ali a empresa de política energética ligado, você tem o CNPE ligado ao Ministério de Minas e Energia. É o órgão que elabora, né, que pensa as políticas públicas de energia. Agora, boa parte, principalmente nesse governo enxerga a Petrobras nesse papel, porque boa parte dos recursos para execução da política energética, na visão deste governo, estão na Petrobras. Então, você tem duas instituições, né, uma eminentemente pública e a outra que é uma empresa mista, né, meio pública, meio privada, que estão ali nesse espaço de pensar o desenvolvimento energético do país. Então, duas cabeças disputando o que deve ser o direcionamento da política energética nacional acaba gerando esses conflitos, né? Então, eu acho que é muito natural que esses conflitos aconteçam, essas disputas aconteçam. A gente tem um Alexandre Silveira muito ligado ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ao mesmo tempo, você tem o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, muito capacitado, bem aceito pelo mercado, né, que tem que pensar aí o papel da Petrobras enquanto empresa e, ao mesmo tempo, na visão deste governo, enquanto elaboradora de política pública, né? Então, eu acho que esses conflitos eles são naturais. Eu não acho que eles acabam aqui, por causa da própria natureza da conformidade, né? Dois grupos políticos diferentes. A gente tem um marco importante agora. O governo ele quer recompor o Conselho de Administração da Petrobras até a Assembleia Geral, que se aproxima, não lembro exatamente a data. E então acho que ainda tem muito
pano para manga, né? A Petrobras tem muitos investimentos a fazer, tem investimentos em petróleo a serem feitos, tem investimentos em transição energética a serem feitos, e eu acho que existe uma disputa aí política por esses investimentos. Ô, Guilherme, um outro ponto, né, já que a gente está falando até mesmo sobre essas questões vindas mais para questões energéticas, não tem como não tocar nesse tema contigo, né, o governo, inclusive, né, a gente até já bateu aqui, falou bastante sobre este também, né, apagão que aconteceu ontem, especificamente ali em Manaus, né, após ter sofrido esse apagão, inclusive agora há pouco o próprio ministro de Minas e Energia também já comentou sobre isso, os agentes dizem que vão apurar essas causas, mas paralelo a isso, a gente teve na semana passada aquela MP, né, a MP que foi enviada, aquela medida provisória também em relação a investir ali no setor elétrico, enfim. Eu queria entender um pouco da tua leitura, de fato, né, sobre este cenário e como que você enxerga essa medida provisória e se, de fato, isso possa vir a ter ali, o governo vai conseguir ter apoio na hora da votação dessa medida? Eu acho que é desafiador, né? O que é que está... O setor elétrico, ele precisa de uma reformulação geral. Você tem diversos subsídios na tarifa da conta de luz, o interesse do governo, e eu acho que é o interesse da classe política como um todo, é redução de tarifa, né? Eu acho que existe um consenso em relação a isso. Agora, o como fazer é que é difícil, né? Então, tem uma analogia do presidente da Abradee, o Marcos Madureira, que eu acho que ela é muito interessante, muito didática, né? Que ele diz assim, o setor elétrico, ele é como um ônibus, e todos os agentes ali, os produtores, os consumidores e os distribuidores, eles estão dentro desse ônibus, né? Agora, esse ônibus, ele precisa de recursos para que ele seja propriamente comprado, para manutenção, para reposição de peças, etc. Ou seja, todos os passageiros acabam tendo que pagar essa conta, a conta de manutenção do ônibus, senão ele não roda. Toda vez que você estabelece um subsídio e diz, olha, tal agente do setor não deve pagar tal tarifa, né, que tem acontecido em diversos elos, né, da cadeia, outros agentes vão acabar pagando essa conta. Geralmente no Brasil, o que tem acontecido é que essa conta sobra para o consumidor, né? Então a gente tem um excesso de oferta de energia elétrica no país hoje, a gente tem uma capacidade instalada muito maior do que a demanda, mas a nossa tarifa é caríssima, né? É uma das mais caras do mundo. Então, apesar de que a MP vem para tentar reduzir essa tarifa, ela não ataca estruturalmente as divergências do setor elétrico. E aí é que vem a dificuldade do governo em compor todos esses interesses e conseguir apoio para a medida provisória. Lembrando que o assunto ele já está sendo discutido entre legislativo e executivo, né? A gente tem aí as concessões das distribuidoras que estão para vencer, acho que a primeira agora é em 2025, lá no Espírito Santo, e você tem uma queda de braço, né? Tem um decreto que está escrito na Casa Civil ali para renovar essas concessões, e tem um projeto de lei tramitando que vocaliza interesses de partes específicas dos setores, das cadeias, dos elos da cadeia produtiva do setor elétrico. Então, assim, tem muito pano para manga, o governo atacou pontualmente, eu acho que não resolve a situação estrutural do setor elétrico com essa medida provisória, e vai estabelecer uma queda de braço aí entre distribuidoras, entre geradores, a geração distribuída, que teve os benefícios prorrogados pela medida provisória, e por aí vai. Vamos ver como é que se desenrola aí os próximos episódios. Maravilha, Guilherme. Quero agradecer, muito obrigada pela sua presença. Fica aqui o convite para voltar em outras oportunidades. Sempre que vocês convidarem. Muito obrigado, viu? Obrigada.